Boa tarde, amigos do programa É Diferente. Eu sou Luísa Nóbrega e estou aqui para conversar com vocês sobre dois temas que parecem iguais, mas na verdade são diferentes. Entender é diferente de aceitar. Bom, no programa de hoje, pela primeira vez eu vou falar, minha amiga Leoni, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. No programa de hoje eu vou falar de. O programa vai ser diferente duplamente. Primeiro, porque eu vou falar de dois temas diferentes, como eu sempre falo, né? Que eles são diferentes entre si, o comportamento é parecido, mas a razão, né, a motivação é diferente. E também meu maridão também entrou, seja bem-vindo. E mas tem uma diferença. Normalmente, quando eu trago dois temas para vocês, eu falo que um é uma característica mais positiva e o outro traz uma característica mais negativa. E hoje não. Entender tem um lado positivo e aceitar também tem um lado positivo. E uma coisa não quer dizer a outra, apesar que às vezes a gente confunde um com o outro. E é isso que eu quero esclarecer aqui hoje para vocês. Então, assim, como eu sempre faço, fiz meu mapinha mental aqui, ó. De um lado eu tenho o aceitar, do outro lado eu tenho o entender. Depois eu vou deixar ele disponível para vocês verem. E sempre eu vou procurar lá no dicionário uma explicação, né, do significado da palavra. E eu comecei pelo entender. Vamos lá. Entender é perceber ou reter pela inteligência. Então, quando a gente entende pela inteligência, pelo conhecimento que a gente tem. E vamos ver aqui: captar, compreender. É uma questão de compreensão, é uma questão de percepção. Também tem isso. Captar a intenção, perceber a razão. Bom, entender. Eu posso entender porque o outro fala. Ah, chegando mais gente, seja muito bem-vinda também. É um nome que eu não consegui identificar, mas eu tô. Yas Rodrigues, né? Seja bem-vinda também. Receber gente aqui comigo me é um prazer muito grande. Poder compartilhar minha experiência, ouvir também de vocês. Vocês escrevem para mim, isso é muito bom e eu quero muito mais disso, tá? E aí eu posso também perceber a razão. Mas vocês lembram que eu sempre falo que uma coisa é fato e outra é percepção do fato? Então, isso que às vezes é um problema do perceber. Às vezes a gente pode perceber errado, pode estar achando que está percebendo certo e não está. Então é muito cuidado com isso. Eu entendo as coisas quando eu tenho de fato alguma informação que me garante esse saber, né? E por isso que é ter conhecimento teórico, prático, conhecer, saber. E olha só, entender também é concluir. Mais uma vez a gente vai se deparar fato e percepção do fato. Ah, eu entendi que fulano fez tal coisa por causa disso assim assado. Eu posso dizer que eu estou entendendo, mas eu estou entendendo pelo meu ponto de vista e na verdade eu nem estou entendendo de verdade, porque eu estou deduzindo aquilo. Isso é sério, gente. Isso dá muita confusão nos relacionamentos e também ter como certo ou decidido, acreditar, considerar e julgar. O entendimento também pode ser um julgamento. A pessoa pode julgar que algo é certo e não é. Ela pode julgar que algo aconteceu de determinada forma e não aconteceu. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz que entendeu. Sabe aquela fala assim, eu já entendi por que você fez isso? É isso aí, gente. Às vezes a gente fala um negócio assim, eu já entendi por que fulano fez isso comigo. E às vezes a gente não está entendendo nada, né? E isso é preocupante. Por isso que a gente tem que se cuidar para a gente não se precipitar e entender coisas erradas. Até porque, olha só, a palavra entender, ela vem da etimologia do tornar-se atento. Achei isso interessante, quis trazer para vocês. Quando a pessoa entende, ela está atenta aos sinais, às informações. Mas como nós temos muitas percepções e muitos filtros de percepções, muitas vezes a gente pode pensar que entendeu e não entendeu. E aí tem um segundo ponto, que é o aceitar.
Nem tudo que eu entendo, eu aceito. Isso se eu entendo certo também, tá, gente? Porque aqui eu já contextualizei que às vezes a gente pode entender errado e por isso que a gente pode não aceitar. Mas daqui a pouco eu volto a essa parte do assunto. Bom, o que é aceitar? Consentir em receber. Aquilo que eu aceito, eu estou recebendo, eu estou aberta a receber. Então, se uma pessoa me explica alguma coisa, eu entendo o que aconteceu naquela situação e eu aceito aquela resposta, eu aceito aquela justificativa. Estar de acordo ou conformar-se com. Eu me conformo com aquela situação, eu aceito aquela situação, eu entendo que aquela situação teve um motivo justo para a pessoa agir daquela forma. Só que às vezes a pessoa também pode me explicar a razão dela e para mim não ser um motivo justo e eu não querer aceitar. Então, entender não te obriga a aceitar, mas nem por isso você não pode entender e a aceitar que as pessoas têm ponto de vista diferente. E isso ao menos vale a pena a gente aceitar. Entender e, aliás, aceitar tem também por tornar legítimo, certo, verdadeiro. Fernando, meu querido amigo também, seja bem-vindo. Olha que coisa boa. Obrigada, você também é maravilhoso. É muito bom quando você está aqui comigo. E aí, esse entender, gente, e o aceitar tem visões diferentes. E agora que vem a parte mais séria da nossa conversa de hoje. Olha só, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eu li uma frase. Ai, amei esses coraçõezinhos. Isso é tão bom, gente. Pode mandar mais coraçãozinho aí. Cabe a nós aceitar, não entender. Essa é uma frase do Gerson Luiz Carvalho Júnior. O que vocês acham disso? Vocês entendem essa frase como lógica? Cabe a nós aceitar, não entender. Tem situações que ela se aplica? Então vamos esclarecer. Tem coisas que nós não entendemos, mas precisamos aceitar. Pensa, mas que absurdo! Como que eu vou aceitar o que eu não entendo? Você vai no médico. Aí você está com uma doença, o médico passa lá uns exames e passa para você uns remédios. Você entende como aquele remédio funciona no seu organismo, na maioria das vezes? Mas você entende que o médico é uma pessoa que tem condições de se colocar com aquilo. Então, ele sabe o que ele está falando. Então, você aceita a direção do médico sem entender, muitas vezes, o funcionamento do medicamento. É assim que acontece? Você concorda? Comenta aí para eu ver se você concorda comigo nesse ponto de vista. Outra coisa, fim de relacionamento, pessoa que some, gente, vira e mexe, aparece alguém. Ai, mas eu não entendi porque fulano sumiu, ou porque fulano mentiu, ou porque fulano traiu. Gente, desculpa. Tem gente que a gente nunca vai entender. Nem tenta, porque você vai gastar a sua energia. Lina, seja bem-vinda. Você vai gastar a sua energia tentando. Ah, mas eu só vou aceitar o que aconteceu quando eu entender. Desculpa, filha, às vezes tu nunca vai entender, vai ficar presa nisso a vida toda e vai amarrar a sua vida ali. Sabe por quê? Às vezes quem faz essa situação pro outro, que some, que mente, que trai, também não se entende, gente. Então, se o outro não se entende, por que eu vou entender o outro? Eu vou gastar meu tempo entendendo o outro. Ai, Christian, que bom você de novo aqui, seja bem-vindo. Então, assim, se você conseguir entender, palmas, maravilha. Mas se você não conseguir entender, gente, às vezes aceita que dói menos. É isso aí. E aí tem uma outra frase aqui que eu achei bem legal também que eu vou compartilhar com vocês. Não tente entender tudo. Às vezes não se trata de entender, e sim de aceitar. Tá vendo? Às vezes eu vou precisar só aceitar. Aceitar que eu escolhi errado, aceitar que aquela pessoa não era o que eu pensava, aceitar que aquilo que eu pensava foi por um tempo, mas já não é mais. E às vezes eu fico tanto querendo entender que eu perco a minha vida, eu deixo de viver. E aí eu gostei de uma outra frase também que eu descobri aqui, essa foi master. Olha só que legal.
Aceite o que você não pode mudar e mude o que você não pode aceitar. Aceite o que você não pode mudar. Gracinha, seja bem-vinda também. Então, aceite o que você não pode mudar. Você não pode mudar? Aceita. Aceita não é aceitar ficar feliz, dar festa, não. Aceitar, às vezes, é só entender que aquilo ali não está na tua mão. E o que não está, olha só, eu sempre falo para os meus clientes assim, olha, não dá para escolher a alternativa que não está disponível. Então não se ilude. Ah, mas eu queria que fulano disse assim, eu queria que tal situação fosse assada. Desculpa, tá? Mas você queria, futuro do pretérito não vai acontecer, porque não está na tua mão. Então, assim, respeita que o outro tem o jeito dele ser e você tem o seu. Buscar, você quer conversar, buscar um entendimento, até pode buscar. Mas quando é uma mentira, por exemplo, o que te garante que aquela pessoa que mentiu naquela hora vai falar a verdade? E aí você não vai mais saber se aquilo é verdade ou se é mentira, e aí você não vai ter garantias. Vou contar um negócio pra vocês, gente. Chega aqui, olha, só eu e você. Às vezes a gente mente até pra gente. Se a gente mente até pra gente, que dirá os outros mentirem pra gente? Mas, Luísa, eu minto pra mim mesmo? Não é que você minta deliberadamente, mas às vezes a gente fecha os olhos para algumas coisas que a gente não quer ver. Então, assim, tem momentos na vida que eu preciso entender e aceitar, mesmo que eu não entenda. Tem momentos que eu entendo, mas eu não quero aceitar. Eu só preciso discernir quando é momento de entender sem aceitar e quando é momento de aceitar sem entender. E quando é momento de entender e aceitar. Se eu estiver de olho em mim, no meu autoconhecimento, na pessoa que eu sou, no estabelecimento dos meus limites, no meu posicionamento, eu vou saber quando usar uma coisa ou quando usar outra. Tem uma oração, né? Falam que é a oração da serenidade. É um texto, eu acho muito bonito e é uma boa reflexão. Eu vou ver se eu me lembro, mas mais ou menos assim. Senhor, me dá sabedoria para aceitar o que eu não posso mudar. Coragem para mudar o que eu posso. E conhecimento, não sei a palavra exata, para discernir uma da outra. Mas a ideia é saber o que eu preciso agir é fundamental para eu viver bem comigo e com os outros. E como eu quero que vocês vivam bem comigo, com você e com os outros, eu aguardo vocês semana que vem aqui de novo no programa É Diferente. Convido os amigos e se você chegou e já estava na metade, vai estar salvo lá no IGTV para você assistir inteirinho. Gente, vai ter mais novidades essa semana. Então, Projeto Yeshua chegou agora. Projeto Yeshua, eu tô saindo, mas vai estar lá no GTV para você poder assistir inteirinho, tá bom? Gente, muito obrigada pela audiência e até a próxima semana com mais o programa É Diferente. Até lá!